Bom dia, queridos irmãos, amigos. Que maravilha estarmos nessa manhã do dia 29 de dezembro, o último domingo desse ano. Esse ano que foi maravilhoso conosco. Deus nos abençoou grandemente e que continuará nos abençoando no ano vindouro. Essa é a nossa petição. Então, que a paz do Senhor Jesus possa inundar cada coração nesse dia e que possamos estudar a palavra de Deus com dedicação, com afinco, com amor, para que a gente cresça mais e mais diante dele. Hoje nós vamos estudar uma lição chamada Escolhendo a Forma de Governo, que está baseado nos textos de Deuteronômio 17, de 14 a 20, e também 1 Samuel, os 10 primeiros capítulos, de 1 a 10. Então nós vamos fazer um apanhado, né, um resumo, para que a gente possa transcrever da melhor maneira. E o texto áureo dessa lição está em 1 Samuel, capítulo 8, verso 7. Diz o seguinte: Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para não reinar sobre ele. Vamos orar? Fechamos os nossos olhos, vamos falar com o Senhor. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos ministrando, Senhor. Estamos estudando juntos essa lição e que possamos, ao final dela, Senhor, estarmos mais conscientes do nosso dever, Senhor, de como devemos nos colocar diante do Senhor e seguindo exemplos, né, de outros que já nos antecederam. Pai amado, seja a nossa vida guardada, dirigida, protegida, orientada pelo Teu Espírito Santo. Fala com o Teu Espírito ao nosso Espírito, para que possamos ser melhores filhos Teus. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, né, vamos estar hoje em Deuteronômio, né, capítulo 17, versos de 14 a 20, e nós entendemos essa lição que tem de um contexto, né? O povo de Israel, ao entrar na terra prometida, ele encontrou vários das cidades, né, que tinham o rei. Então eles poderiam até desejar um rei, como as outras nações, né? E então Deus permitiu, né, essa escolha, mas com condições claras, para que o governante não desviasse o povo do plano divino, né? Então, isso em Deuteronômio 17, de 14 a 20. Então, nós podemos ver aí alguns pontos principais desse texto, né? No verso 14, nós vemos o reconhecimento da vontade do povo, né? Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, e disseres: Porei sobre mim um rei, como todas as nações têm ao redor de mim. Deus permite, né, a liberdade do povo e desejar um sistema de governo, mas isso deveria estar alinhado com a sua vontade. Então, nós vemos no verso 15 os requisitos para um rei. O rei deveria ser escolhido por Deus. Necessariamente deveria ser um israelense, né? Não podia ser estrangeiro. Tinha que ser alguém do próprio povo, né? O povo que Deus tinha conduzido até a terra prometida. Nos versos 16 e 17, nós vemos as advertências do rei, né? Ao rei. Advertências ao futuro rei. Não multiplique cavalos, isto é, dependência militar, dependência humana sobre o poder humano. Não voltar ao Egito, não retroceder na caminhada com Deus.
Não multiplique mulheres para que não desviem o seu coração. Não acumule riquezas excessivas. Evite a ganância e a idolatria do poder. Né? No versos 18 a 20, nós vemos um compromisso com a lei de Deus. O rei deveria fazer uma cópia pessoal da lei e ler todos os dias. Essa prática era para que ele aprendesse a temer ao Senhor e liderasse com justiça. Servia também para evitar exaltação pessoal e corrupção. Nós podemos tirar algumas lições práticas desse texto, né? A liderança sobre os padrões divinos, né? Deus valoriza líderes que obedeçam a sua palavra, que lideram com humildade e servem ao povo com justiça. Nós podemos ver aqui os perigos do poder descontrolado. O poder sem limite e sem submissão a Deus pode corromper líderes, afastá-los dos próprios, né, dos propósitos divinos, né? Então, com um poder ilimitado, né, ele pode se corromper e afastar dos propósitos divinos. E a importância da palavra de Deus na vida do líder. A leitura e meditação diária da Bíblia são fundamentais para qualquer pessoa em posição de liderança, seja na igreja, na família ou na sociedade. E vemos uma aplicação pessoal, né? Os princípios desse texto podem ser aplicados às decisões e escolhas pessoais hoje, especialmente no que diz respeito à obediência à vontade do Senhor. Então, nós vemos agora que passamos agora para o estudo de 1 Samuel, dos capítulos de 1 até o capítulo 10. E vamos ver coisas assim específicas, né? O nascimento, no capítulo 1 de 1 Samuel, nós vemos o nascimento de Samuel. E temos dois tópicos: Ana e sua aflição. Ana, uma mulher estéril, enfrentava humilhação e sofrimento, mas orava fervorosamente ao Senhor. Ela fez um voto a Deus. Se Deus lhe desse um filho, ela o consagraria ao Senhor por toda a vida. E Deus responde. Deus ouve a oração de Ana, e Samuel nasce com uma proposta e uma resposta divina. Após desmamá-lo, Ana cumpre seu voto e entrega Samuel ao Senhor no tabernáculo em Siló, sobre os cuidados de Eli. Então, no capítulo 2, nós já vemos aí a desobediência da casa de Eli, né? Ana louvava o Senhor por sua soberania, justiça e cuidado com os humildes. Mas os filhos de Eli, Hofni e Finéias, sacerdotes, eram corruptos, desobedientes e desonravam o Senhor. Deus envia profeta para anunciar juízo contra Eli e sua casa, por não corrigir seus filhos. E Samuel vai crescendo, né? Samuel cresce em favor diante de Deus e dos homens, contrastando com os filhos de Eli. Então Daniel é chamado, né? No capítulo 3 nós vemos a chamada de Samuel. Deus chama Samuel ainda jovem. Samuel ouve a voz de Deus pela primeira vez, mas inicialmente não a reconhece. Então Eli orienta Samuel a responder: fala, Senhor, porque o teu servo ouve, né? E Deus dá uma mensagem, né? A mensagem de Deus. Deus revela a Samuel o juízo iminente contra Eli e sua casa. Samuel transmite fielmente a mensagem, marcando o início do seu ministério profético. Reconhecimento de Samuel. Todo Israel confirma Samuel como profeta e ele começa a exercer liderança espiritual na nação. Podemos tirar algumas lições práticas daí também, lições principais, né? Ação fervorosa e perseverante. 1 Samuel 1. Ana é o exemplo de alguém que confia em Deus em meio às dificuldades e entrega a Ele seus maiores sonhos, né? No capítulo 1, de versos 24 a 28, nós temos a consagração e cumprimento de votos. Ana
cumpre fielmente sua promessa ao entregar Samuel ao Senhor. Ensina a importância da consagração a Deus, especialmente na educação dos filhos. Nós temos ainda também a fidelidade a servir Deus. Samuel é um exemplo de alguém que, mesmo jovem, cresce com o desejo de servir ao Senhor. Deus pode usar qualquer pessoa, independente da idade, para realizar a sua obra. Né? E vemos aqui as consequências da negligência espiritual também, né? Eli falhou como pai e sacerdote ao não discipular seus filhos. E aí temos a chamada divina, né? Deus chama Samuel em um período de silêncio profético, mostrando que ele sempre levanta líderes fiéis em tempo de crise. E temos algumas lições práticas aí. Confiança em Deus. Como Ana, nós devemos confiar e devemos entregar nossas ansiedades e sonhos a Deus, confiando em seu poder. A educação dos filhos, né? Pais devem ser exemplos espirituais para seus filhos, evitando o erro de Eli. E a chamada à obediência, né, de Deus. Assim como Samuel respondeu ao Senhor, devemos estar sempre atentos à sua voz e ouvir, né, para que ele possa agir em nossas vidas. Né? E aí nós vemos agora assim que o povo de Israel, eles amaram mais, eles estavam servindo mais a arca do que a Deus. Né? Nós vemos isso aí no capítulo 5, né, que a arca ficou entre os filisteus. Né? O povo de Israel lutou contra os filisteus e perdeu a batalha, e a arca foi levada. Né? A arca é colocada no templo de Deus Dagon, do Deus Dagon em Asdod. E Dagon cai diante da arca. Sua estátua é quebrada, mostrando a superioridade de Deus. E aí os filisteus fazem umas pragas, né? Tem umas pragas de Deus ao povo filisteu. Deus envia previsões e tumores sobre os filisteus, causando pânico em Asdod, Gate e Ecrom. Os filisteus confirmam que a presença da arca traz justiça. Né? Então, em 1 Samuel, de 4 a 6, nós vimos o povo servindo a arca ao invés de servir ao Senhor. A derrota de Israel e a captura da arca. Derrota inicial contra os filisteus. Né? Israel foi derrotado pelos filisteus e, em vez de buscar ao Senhor, decidiu levar a arca da aliança para o centro da batalha, para o campo da batalha, acreditando que a sua presença garantiria a vitória. E os filhos de Eli, né, Hofni e Finéias, eram filhos corruptos e eles acompanharam a arca. Né? E aí a arca é capturada. Né? Apesar da presença da arca, Israel foi novamente derrotado e a arca foi capturada pelos filisteus. Hofni e Finéias morreram neste confronto. E aí nós vemos também ainda nesse texto de 1 Samuel 4 a 6, a morte de Eli. Quando Eli, já idoso, né, ouviu que a arca foi capturada e que seus filhos foram mortos, né, ele caiu da sua cadeira e morreu. Ele quebrou o pescoço, bateu a cabeça numa pedra, quebrou o pescoço e morreu. E ele, como ele tinha 2 filhos, Hofni e Finéias, a esposa de Finéias estava grávida e deu à luz a uma criança e a chamou de Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel, referindo-se à perda, né, da arca. Né? E aí, em 1 Samuel 5, nós vemos que a arca estava lá entre os filisteus. A arca no templo de Dagon. Né? Os filisteus levaram a arca para o templo do seu deus, Dagon, em Asdod. Dagon caiu 2 vezes diante da arca, e na segunda vez ele foi quebrado, foi despedaçado. E aí nós temos aqui o julgamento sobre os filisteus. Deus faz
embora ele tenha permitido tudo isso, mas ele faz um julgamento. O Senhor feriu os filisteus com tumores e possivelmente com doenças, né, com peste. Temerosos, eles moveram a arca entre as cidades, mas o julgamento de Deus os acompanhou. Eles tiraram de uma cidade, botaram em outra, mas o julgamento do Senhor, né, acompanhou tudo isso. Em 1 Samuel 6, nós vemos o retorno da arca. Os filisteus devolvem a arca. Reconhecendo o poder de Deus, os filisteus decidiram devolver a arca a Israel, enviando também oferta de expiação. 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, né? A arca foi colocada em uma carroça puxada por vacas que, sem guia nenhum, foi direto para Bet-Semes, confirmando que a justiça vinha de Deus. Então, os homens de Bet-Semes, né, os israelitas de Bet-Semes, receberam a arca com alegria, mas alguns olharam para dentro dela e foram mortos por desobediência à santidade de Deus. E aí a arca foi levada para Kiriat Jearim e ficou ali por 20 anos, até ser levada por Davi para Jerusalém. Desculpem. Então, nós temos que tirar algumas lições práticas daí, né? A verdadeira inspiração é espiritual, não supersticiosa, que está lá em 1 Samuel 4. O erro de Israel foi confiar na arca como um objeto, ao invés de buscar a Deus em oração e arrependimento. Não devemos tratar símbolos religiosos como a cruz, Bíblia, templos, como amuletos, mas buscar a Deus com sinceridade. A soberania de Deus sobre todas as nações, 1 Samuel 5. Mesmo em território inimigo, Deus declarou seu poder ao humilhar Dagom e trazer justiça sobre os filisteus. Deus é Senhor sobre todos os povos em qualquer situação. Tanto filisteus quanto os israelenses aprenderam que a presença de Deus é santa e deve ser tratada com respeito. Reflitamos então sobre a importância de obedecermos e reverenciarmos as coisas de Deus. O verdadeiro serviço ao Senhor. Deus não deseja rituais vazios ou devoção a objetos, mas um relacionamento real com Ele, buscando fé, obediência e humildade. E aí, continuando o nosso estudo, né, em 1 Samuel de 7 a 10, nós vemos o caminho da vitória, né? Houve um arrependimento e consagração do povo, nos capítulos de 1 a 6, versos de 1 a 6. Após 20 anos, o povo lamenta a sua situação e busca ao Senhor. Samuel clama a Israel ao arrependimento, ordenando que abandone os seus deuses estranhos, que era Baal, Astarote, e se voltem exclusivamente ao Senhor. Em Mispa, o povo jejua, confessa seus pecados e renova sua aliança com Deus. E aí houve uma vitória sobre os filisteus. Quando os filisteus atacam, Samuel clama ao Senhor e oferece sacrifícios. Deus intervém enviando um grande trovão que causa confusão entre os filisteus, permitindo que Israel os derrote. Samuel ergue uma pedra e chama Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. E aí, dos versos 15 a 17, há um ministério contínuo de Samuel. Samuel liderou Israel como juiz, pregando e intercedendo pelo povo, né? E no capítulo 8, houve um pedido por um rei. O desejo do povo, né? No Samuel 8, dos versos 1 a 5. Já idoso, Samuel nomeia seus filhos como juízes, mas eles são corruptos. O povo pede um rei para ser como as outras nações, rejeitando o governo direto de Deus. O que o povo estava fugindo do
do governo divino e querendo um governo humano, suscetíveis às limitações do povo, aos erros. Eles queriam um governo de homens e não estar sob o governo divino, né? Governo teocrático. A advertência de Samuel, dos versos 6 a 18. Deus instrui a Samuel a atender o pedido, mas ele avisa sobre os perigos da monarquia. O rei levará seus filhos para o exército, exigirá tributos e servidão, trará um governo pesado sobre o povo. E Deus concede um rei, dos versos 19 a 22. Mesmo após o aviso, o povo insiste e Deus permite que Samuel unja um rei. 1 Samuel 9, houve a escolha de Saul, né? Saul, da tribo de Benjamim, é descrito como um homem, como um jovem, belo e alto, né? Ele é enviado pelo pai para procurar uma jumenta perdida e no caminho ele encontra com Samuel. E Samuel o chama dizendo que ele tinha sido escolhido por Deus para ser um rei, né? Inicialmente ele faz isso em secreto, depois ele vai ungir Samuel, ungir o Saul, né? Publicamente. Inicialmente Saul é ungido como rei, nos versos 1 a 8. Samuel unge em segredo e lhe dá sinais que confirmam sua escolha. Saul encontra homens profetizando e o Espírito de Deus vem sobre ele, capacitando-o, né? Então, ele realmente tinha sido escolhido por Deus, né? Samuel o unge e o Espírito do Senhor vem sobre ele e ele é capacitado por isso. E aí Samuel reúne o povo em Mispa e por sorteio confirma Saul como rei. Embora alguns o rejeitem, a maioria o aceita como líder escolhido por Deus. E aí nós vemos algumas lições aí principais nesse caminho da vitória, né? Primeiro, no capítulo 7, os versos 3 e 4, nós vemos o arrependimento e exclusividade no serviço de Deus. A vitória começa com um coração totalmente voltado ao Senhor. Abandonar ídolos e buscar ao Senhor com sinceridade é o primeiro passo para experimentar seu poder. Ter uma confiança na intervenção divina. No 1 Samuel 7, de 7 a 10, nós vemos o povo aí com a intervenção divina, né? Samuel liderou o povo em oração e sacrifício, confiando que Deus traria a vitória. Deus luta pelo seu povo quando este confia nele, né? E aí há um reconhecimento de Deus como fonte de ajuda. Em 1 Samuel 7,12, a pedra Ebenezer simboliza a dependência e gratidão ao Senhor. Nossas vitórias vêm de Deus e não de nós mesmos. Os perigos de rejeitar o governo de Deus. 1 Samuel 8, de 7 a 22. O desejo de ser como as outras nações levaram Israel a rejeitar o Senhor como rei. Confiar em métodos humanos acima da direção divina traz consequências negativas, né? A capacitação de Deus para os escolhidos. 1 Samuel 10, de 6 a 10, quando Deus escolhe alguém, ele também o capacita com seu espírito. Mesmo que Saul tenha começado bem, sua jornada dependeria da sua obediência a Deus. O que a gente depois vê que Saul não continuou servindo a Deus, sendo obediente a Deus, né? Então podemos ter algumas aplicações práticas aí. Abandone seus ídolos modernos. Reflitam sobre ídolos contemporâneos, dinheiro, poder, status, né? Posição social, que podem estar ocupando o lugar de Deus em suas vidas. Confie no Senhor nas suas batalhas. Assim como Israel precisou depender de Deus contra os filisteus, lembre-se de que as lutas espirituais e pessoais
só são vencidas com a intervenção divina. Valorize a liderança divina. Buscar a orientação de Deus em todas as decisões, em vez de seguir pressão cultural ou popular. Reconheça a Ebenezer em sua vida. Reflitam sobre momentos em que Deus os ajudou e expressem gratidão por sua fidelidade. E como conclusão, nós devemos sempre pedir a Deus as orientações sobre as nossas decisões. Precisamos entender que o nosso coração é enganoso e que, se não tivermos discernimento espiritual, as nossas escolhas nos levarão por uma direção contrária àquela decisão do Pai. Por essa razão, por todas as decisões, devemos consultar o Senhor para saber qual é a sua vontade e não esquecer dos nossos votos feitos a Ele. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, Deus amado, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de ter estudado a Tua Palavra, Senhor, de ter ministrado sobre aquilo que é a Tua vontade em nossas vidas. Que nós possamos aprender, Senhor, com todas essas lições que vimos, ó Pai, e ter a nossa vida calcada no Senhor. Que não nos desviemos daquilo que é o Teu propósito. Que nós possamos, então, prosseguir em direção ao alvo, seguindo a Tua vontade, obedecendo a Tua vontade. Pai, perdoa as nossas limitações e ajuda-nos, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, a nos conduzir pelos caminhos retos, aqueles que são os Teus caminhos. Abençoa a nossa vida no nome de Jesus. Amém e amém.